Veja, um auxiliar não está ali para representar o povo diante do líder. Ele está ali para representar o líder diante do povo. O objetivo do auxiliar é esse. Deu para entender agora? Parece muito boa a ação. A ação é excelente. Ah, meu Deus do céu, isso é maravilhoso. É maravilhoso, mas corre risco. É maravilhoso, mas está com um princípio quebrado. É maravilhoso, mas para criar uma rebelião é assim, ó. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Ou então, quem nunca ouviu falar em ditados como esse, né? Sobre manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou então, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. São ditados populares que vivem na boca do povo e que norteiam muitas vezes comportamentos que são nocivos à vida humana, né? Eu quero durante toda essa semana trazer resposta a muitas perguntas, entre elas aquelas: por que Deus foi tão machista e deu ao homem o direito de mandar em casa? Né? Dentro de uma instituição, quem tem o direito de mandar em quem? Servindo na igreja, por que nos submetemos voluntariamente aos mandos e desmandos de pessoas que parecem ser, na verdade, verdadeiros déspotas? Bom, perguntas como essas e outras tantas que surgirão durante toda essa semana fazem parte, né, do perfil dos relacionamentos dos cristãos, né? Então, dentro desse aspecto, nós vamos continuar durante toda essa semana falando sobre esse tema tão importante na vida de todos nós, que são os relacionamentos. Nós já sabemos que, ainda que sejam conflituosos, gerem atritos, né, e possam até realmente nos desgastar um pouco mais, ainda assim eles são essenciais para o nosso desenvolvimento pessoal como indivíduos e nos tornar aptos a cumprir o nosso propósito. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana poderosa, e nessa semana nós vamos continuar falando, na verdade, sobre relacionamentos, né, com ênfase na submissão e na autoridade, no aspecto da liderança, no aspecto da vida cristã em todos os pontos, né? Então você é meu convidado especial essa live tão especial. Pedro Pacífico, corre aqui, preciso de você, né? Eu preciso que você dê uma avaliada, Pedro, para mim aqui, vem cá. Todo mundo conectado, todo mundo junto para receber uma palavra que pode realmente mudar a sua vida. Bom, nós estávamos falando e eu comecei essa live aqui, para você que não tinha entrado ainda, falando algumas frases que talvez sejam muito comuns no mundo, né? Frases essas que dizem assim, por exemplo, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Quem nunca ouviu essa frase? Ou então, uma outra frase que é: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. São frases muito, muito ouvidas no mundo e que são realmente frases completamente nocivas ao crescimento e desenvolvimento humano desejado por Deus, né? Elas podem até fazer algum sentido no mundo, mas quando se fala de cristianismo, quando se fala realmente de vida cristã, não faz nenhum sentido, nenhum sentido. Mas nós vamos, durante toda essa semana, trazer luz e conhecimentos e clareza sobre todas essas coisas, né? Como também alguns outros questionamentos que normalmente surgem. Por que Deus foi tão machista ao ponto de dar ao homem, o ser humano macho, ao homem, o direito de mandar em todo mundo que está em casa? Será que é essa a mesma concepção de autoridade cristã? Será que é essa mesma a concepção de estar em posição de autoridade, em uma posição de liderança? É o direito que lhe confere a mandar em alguém? Bom, todas essas questões serão abordadas durante toda essa semana. Nós vamos continuar falando sobre relacionamento cristão, porém nós vamos dar ênfase agora na questão da submissão e autoridade. Por quê? Porque todos nós estamos submetidos a ela durante toda a existência terrena, desde que nós nascemos até o dia que nós formos realmente sair desse mundo para partir para o Senhor, se Ele vier nos buscar antes, ou então se nós, por meio da morte natural, subimos para estar com o Senhor, de uma forma ou de outra, durante toda a nossa existência humana, estaremos submetidos a essa relação, né, tão conflituosa que é submissão e autoridade. Veja, eu acho que essa questão é tão complicada muitas vezes e demanda tanto desgaste, exatamente porque foi a quebra desse princípio que levou o homem ao caos e à ruína, né? Desde quando, antes mesmo da queda do homem, né, o próprio Lúcifer fez nascer em seu coração o mal, e o pecado surge a partir dele,
insurgindo-se contra a verdadeira autoridade que é Deus. É por isso que a desobediência, é por isso que a insubmissão, ou mesmo eu posso chamar isso de rebeldia, é tão vista como algo terrível pela palavra de Deus. Pessoas insubmissas, pessoas desobedientes, são filhas do diabo, assim diz a palavra do Senhor, porque estão debaixo da mesma influência do capiroto, né? Então essa relação de submissão à autoridade, ela está presente na nossa vida inteira, desde que nascemos até o dia que nós realmente saímos desse mundo. E ainda assim, posteriormente, na eternidade, estaremos submetidos a, certamente, uma estrutura hierárquica, uma estrutura funcional, né, dentro da submissão à autoridade. Bom, chegamos até aqui, esse é o momento que você vai fazer um favor para mim. Você vai colocar o seu dedo no coração aí e fazer com que os coraçõezinhos subam agora. E com o dedo nesse aviãozinho aí, nós vamos cada um compartilhar para 15 ou 20 pessoas aí. Eu sei que é rapidinho, você só basta abrir aí, ó, o aviãozinho abre, não demora nada, não custa nada, ele aparece a lista das pessoas que te seguem, né, dos seus contatos no Instagram, você vai clicando aí e envia aleatoriamente, deixa Deus trabalhar no coração de quem receber, né? O seu papel é levar essa palavra adiante, o das pessoas é decidirem se ouvem ou se não ouvem, se dão ou se não dão crédito a essa palavra tão poderosa que nós temos realmente recebido da parte do nosso Deus. Então façam isso agora, vocês vão compartilhando enquanto eu vou preparando para você todo esse conteúdo exclusivo sobre as relações humanas, né? Então, submissão à autoridade, ela é uma das facetas das relações humanas, está dentro do relacionamento cristão. Submissão à autoridade é uma das facetas das relações humanas. E por ser uma relação humana, por fazer parte de relacionamentos, elas são sim conflituosas, né? Geram atritos e muitas vezes até desgastes. Porém, são, como nós já vimos aqui em outro momento, são essenciais para o desenvolvimento natural do ser humano. A submissão e a autoridade nos gera crescimento, amadurecimento. Nós vamos nos submetendo e através da submissão, nós podemos exercer a verdadeira autoridade. Então isso está pautado na regra de crescimento como uma necessidade básica de todo ser humano. O ser humano que não se submete está com problemas seríssimos. Ele está em falta com um ingrediente que é fundamental e indispensável para o seu crescimento humano, né? O seu crescimento como indivíduo. Então todos nós devemos estar pautados debaixo desse tema tão relevante que é submissão e autoridade. Mas qual é o maior conflito dentro da submissão e autoridade? Por que ela é tão conflituoso? Por que ela é tão, às vezes, mal compreendido? E é exatamente a má compreensão do que seja submissão e autoridade que geram os maiores conflitos, né? A má compreensão desse significado é que vai levar normalmente as pessoas aos atritos, né? As pessoas não saberem biblicamente o que se refere submissão e o que se refere à autoridade. Muitos acreditam ou acreditar que submissão e autoridade é um comportamento, é um erro muito comum, né? Ou seja, eu posso me comportar de maneira a ser submisso, eu posso me comportar de maneira a ter autoridade. Só que nem submissão e nem autoridade é um comportamento. Ele até gera um comportamento, mas não é para ser encarado como um comportamento. Submissão e autoridade, na verdade, é uma atitude do coração. É um lugar espiritual por dentro, né? Uma posição espiritual em Deus. Eu decido, eu sou ou eu não sou submisso. Eu tenho ou eu não tenho autoridade. Eu não me comporto como alguém submisso, eu não me comporto como alguém que tem autoridade. Ou eu sou ou eu não sou. É uma posição do coração. Veja, a Bíblia diz que Deus encontrou Davi, um homem segundo o seu coração, que estava disposto a obedecer todos os seus decretos. Veja, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, ou um homem... É exagerado eu falar isso, eu sei que é, mas é só para uma compreensão, me entenda por favor, não é que era isso, mas só para ter uma compreensão. Dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus é dizer que Davi na sua época é o homem mais perfeito segundo o que Deus criou para a perfeição. Deu para entender isso? Então veja, ser um homem segundo o coração de Deus é ser alguém diante daquilo que Deus o criou para ser, mais perto da perfeição. É isso que a Bíblia fala sobre Davi. E ela atribui o seguinte, que Davi era um homem segundo o coração de Deus porque estava disposto a fazer toda a sua
vontade. E nós sabemos que Davi não fez toda a vontade de Deus. Nós sabemos que Davi errou. Mas a questão é que a Bíblia diz que ele estava disposto a fazer toda a sua vontade. Ou seja, existe uma diferença entre você errar e você viver uma vida errada. Existe uma diferença. Existe alguém que é correto, que anda na retidão e erra, e existe alguém que anda errado a vida inteira. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que andava segundo os princípios e desejava fazer a vontade do Pai. Foi tentado, infelizmente sucumbiu, como todos nós, que fomos filhos de Adão, né? Por um tempo, sucumbiu, né? Mas ainda assim o coração dele estava realmente conectado com o coração de Deus. Ele estava inclinado a fazer toda a sua vontade. Então veja, submissão e autoridade não é um comportamento e por isso as pessoas erram. Ela é, de fato, uma posição espiritual, um posicionamento, uma atitude. Você se lembra quando nós estudamos sobre Filipenses capítulo 2, verso 5? O escritor, que é o apóstolo Paulo, disse: tende em vós a mesma atitude que houve também em Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento, tende em vós o mesmo posicionamento de Cristo. Então veja, a submissão e a autoridade é um posicionamento, é uma atitude do coração e não um comportamento. Eu posso me comportar como alguém que é submisso e por dentro simplesmente eu ser rebelde. Eu posso me comportar como alguém que tem autoridade e por dentro, na verdade, ser um cagão. Me desculpa a palavra. Entende o que eu estou dizendo? Por não compreender o que seja de fato submissão e autoridade. A má compreensão disso leva as pessoas realmente a verdadeiros hipócritas. Quando eu por dentro sou uma coisa e por fora ajo de maneira diferente, a Bíblia chama isso de hipocrisia. Quando eu fico fazendo por fora cena para maquiar quem eu sou verdadeiramente por dentro, a Bíblia me chama de hipócrita. Isso é hipocrisia. Deu para entender isso? Então, a gente precisa entender. Deixa eu te dar um exemplo prático aí sobre isso e você vai entender claramente. Imagina você na escola, né? Assim como eu, você certamente passou pelo ensino fundamental, ensino médio, né? E quando a gente chega lá na 4ª série primária e depois na 8ª série do colegial, a gente se sente os donos da escola, né? A gente tá em transição, em mudança, e a gente se sente as pessoas mais poderosas da escola. Não sei se foi assim com você, mas foi assim comigo. Era na 4ª série, foi na 8ª e foi no 3º ano do ensino médio, né? Eu me sentia o rei da escola, porque eu estava mudando de fases e outros viriam após mim, eram calouros, e eu era aqueles caras que eram a referência, né? Então eu era pra frentão. Então imagine uma situação como essa, a gente lá na 4ª série primária, jogando papel, um para um lado, outro para o outro, um gritando, outro gritando, e joga papel, jogando papel, e de repente a professora entra naquela sala e diz: silêncio. E aí quando ela faz silêncio, primeiros a sentar são aqueles que são realmente os nerds. Os nerds sentam e ficam assim. Ainda fica 50% da turma, e a pessoa vai: senta! Aí a segunda etapa que senta é aqueles que fingem que não estavam fazendo nada. Eles sentam e ficam... E aí ainda fica uma boa turma. E a pessoa diz: eu já mandei sentar. Por fim, todos se assentam e fica apenas um menino lá de pé. Que esse é aquele mesmo que é o desajustado, né? E a professora disse: eu já mandei você sentar. Ele disse: não sento. E a professora disse: você vai sentar sim. Ele disse: eu não vou sentar não. E a professora sai de trás da mesa, pega ele pelo braço e diz: você vai sentar sim. E bota ele sentado. Tá! E ele diz: não adianta você me botar sentado se por dentro eu estou em pé. Então veja, isso acontece constantemente, né? Muitas pessoas sentadas, mas por dentro estão em pé. E no que diz respeito à submissão e autoridade, é exatamente esse retrato que nós vemos. Muitas pessoas se dizendo submissas e por dentro estão rebeldes, né? Muitas pessoas, por medo, né, por imposição de lideranças, acabam se comportando de uma maneira submissa, mas na verdade o seu coração está afastado do propósito.
Muitos se colocam como a autoridade, mas por dentro, irmãos, não carregam uma verdadeira autoridade. E aí acabam se transformando em verdadeiros déspotas. Então a falta de compreensão, de submissão e autoridade vai levar as pessoas a viver de maneira hipócrita. Ou seja, são como verdadeiros atores, né? As pessoas vão fazer um papel. Eu vou fazer o papel de submisso, eu vou fazer o papel de autoridade, mas não possuem a verdadeira autoridade e nem estão submetidos à verdadeira submissão. Entendeu isso? Por quê? Porque não compreendem, não sabem o que significa. Então veja, submissão e autoridade é uma posição. Nós vimos isso em Jesus. Nós vimos isso em Jesus. Jesus era Deus, mas não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia pegar-se ou algo suficientemente importante do qual ele devia ficar agarrado nele. Não. Ele se tornou semelhante aos homens e foi enviado do céu para a terra. Ele estava em plena submissão ao seu Pai e à palavra. Ele disse, eu não vim fazer a minha própria vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Em outro momento ele disse, Pai, se podes, afasta-te de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Afinal de contas, foi para isso que eu vim para cá. Eu fui enviado com propósito, eu fui enviado. Aleluia. Veja, aí eu te pergunto, por que Jesus disse... Responde isso para mim, por favor. Eu quero que você interaja comigo agora. Responda para mim, por que Jesus disse, eu não vim fazer a minha própria vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Por que Jesus asseverou isso? Enquanto alguns respondem, os outros colocam o dedo no coração e faz subir os coraçõezinhos e dá outra caprichada aí, porque nós já chegamos a 150. Podemos chegar a 200. Basta que você que entrou agora dê outra compartilhada. Compartilha para mais 10, mais 15, mais 20 aí. É só botar o dedo no avião e ó, senta o dedo e ó, mete o pau. Tá todo mundo em lockdown aqui em BH? Tá tudo certo, o povo vai responder prontamente. Então bota o dedo no coraçãozinho, solta o aviãozinho, vai compartilhando e você responde para mim agora. Por quê? Ele estava numa posição de submissão, porque ele era obediente ao Pai, sim. Porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, perfeito. Porque era submisso, é isso mesmo também, obediência no propósito também, porque era submisso. Todo mundo está respondendo muita coisa boa, mas ainda não chegaram a resposta que eu queria, pela submissão ao Pai, porque ele veio como servo submisso, por ser submisso, obediência, por cada unidade e a conexão na intimidade total com o Pai. Tem muita resposta boa, mas não chegou ainda a resposta que eu quero. Opa, Kelly Lana acertou, porque ele tinha uma vontade diferente da do Pai. Óbvio! É óbvio! É muito claro isso. É dizer, eu não vim fazer a minha, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, eu tenho uma vontade. Eu tenho uma vontade própria, mas eu não vim fazê-la. Eu não vim cumpri-la. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então veja, Jesus tinha uma vontade diferente da vontade do Pai. Aleluia. E qual era a vontade de Jesus? Já que ela era diferente e ele estava fazendo a vontade do Pai, qual era a vontade de Jesus? Qual era a vontade de Jesus? Aleluia. A pergunta era a seguinte. Jesus disse, eu não vim fazer a minha própria vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Por quê que ele disse isso? Porque ele tinha uma vontade própria e ele não viveu para satisfazer as suas próprias vontades. Ele veio apenas fazer aquilo que o Pai o enviou a fazer. Isso mostra claramente que ele tinha uma vontade que era diferente da vontade do Pai. E ele abriu mão de fazer a sua para fazer a vontade daquele que o enviou. Aí eu pergunto, qual era a vontade de Jesus? Qual era a vontade dele? Bom, a gente não sabe. Quer dizer, em alguns aspectos a gente pode tirar algumas conclusões, mas a Bíblia não deixa claro, dizendo, ó, Jesus tinha essa e essa vontade, tinha isso, tinha aquilo outro para fazer e não fez. A Bíblia não deixa claro, porque ele não fazia questão de dizer qual era a sua opinião ou a sua vontade. Ele só tornava clara a vontade daquele que o enviou. Ele disse, quem
vê eu fazendo isso, saiba de algo, eu não estou fazendo as minhas obras, é o Pai que está em mim, que está operando as suas obras através de mim. O Pai está fazendo através de mim. Ele falou isso em João capítulo 12, João 14. Entendeu isso? Agora veja, tem gente que recebe uma direção, ó, vou falar para você, eu preciso que você faça isso. Aí ele chega e diz assim, ó, o negócio é o seguinte, gente, ó, o pastor, ou seu pai, ou o patrão, seja em que âmbito for, diz, ó, pediu que fizesse isso. Você é o intermediário. Você está entre alguém que te mandou e alguém que você vai transmitir a mensagem. Aí você diz, eu estou aqui para transmitir a mensagem daquele que me enviou, tá bom? Apesar de que, ó, a minha vontade não é essa, a minha vontade era essa. Mas eu sou submisso, né? Fazer o quê? Se ele quer assim, vamos fazer assim. Deixa eu te dizer, se você chega diante das pessoas para expor a tua vontade e não a daquele que te enviou, você não é submisso não, você é rebelde. Isso é rebeldia. Veja, Jesus nunca disse que não tinha uma vontade própria, mas ele nunca deixou claro qual que era ela. Por quê? Porque o que importava era ele demonstrar a vontade daquele que o enviou. Veja, ao ponto dele dizer para Filipe, Filipe, estou contigo até agora, quando Filipe pediu, mostra-nos o Pai. Filipe disse, deixa eu ver o Pai. Deixe-me ver o Pai, e isso basta. Ele disse, eu estou com você até agora e ainda não me conheceu. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus era a personificação daquele que o enviou. Veja que interessante isso. Você deve se tornar a personificação de quem você está submetido a ele. Veja que interessante isso. Isso é a verdadeira submissão, né? É quando você tem uma liderança e você se torna a personificação da sua liderança. É quando alguém olha para você e diz, quem está vendo você vê seu líder. Eu consigo ver seu líder em você. Aí você está na verdadeira submissão. Fora disso, você é um rebelde. Se você está chegando para as pessoas dizendo, olha, eu penso nisso, mas mandaram fazer isso, eu estou sendo submisso. Não. Você está sendo rebelde. Você está colocando as pessoas contra aquele que te enviou. Sabe, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho o pastor Anderson comigo. Pastor Anderson é o meu braço direito. É a pessoa que trabalha diretamente comigo. Pastor Anderson é o segundo homem em Belo Horizonte do Ministério Verbo da Vida. Na minha ausência é ele que resolve, é ele que vai assumir as responsabilidades da liderança da igreja. Pastor Anderson Lagner, ele é o meu auxiliar direto. Eu o envio e ele me representa, né? Então não está ali para fazer a sua própria vontade, nem para estabelecer o seu próprio ministério, porque eu acho engraçado isso. Às vezes o pastor investe tudo em uma pessoa, levanta ele para ser o seu segundo homem. E aí quando levanta ele diz assim, olha, eu estou aqui por enquanto, porque Deus tem um povo para mim. Deus pode até ter um povo para você, mas você expor isso já é uma insubmissão. Já é uma insubmissão. Aleluia. Então veja, o pastor Anderson está lá. E ele é o meu auxiliar direto. Eu levantei para que ele seja o meu representante. E ele foi enviado por mim. Aí ele chega para mim e diz assim, pastor, é o seguinte, me reuni com o povo, e o povo quer honrar o Senhor, e eu estou aqui representando. A gente vai lhe presentear com algo. A gente vai dar para o Senhor, sei lá, uma coisa aí, um bem. Vamos pensar aqui uma coisa de valor, sei lá, um carro. Eu me reuni com todo o povo e estou aqui para representar o povo diante de você, quero te dar um carro. Isso é ruim ou é bom? Fala comigo aí, isso é ruim ou é bom? Fala para mim, você acha isso ruim ou bom? O meu auxiliar chega diante de mim, estou aqui representando o povo e nós queremos lhe presentear com um carro. Isso é bom ou é ruim? Fala para mim, por favor. Marcos Borrego disse é bom. O João BH Galo diz é ótimo. Às vezes ficamos esperando chegar. Eu vou dizer é bom. Pois bem, isso de certa forma já aconteceu, mas não foi com o carro não. Foi em outra situação. Eu só dei o exemplo do carro para você entender. Mas veja só que interessante. Ele chegou para mim e disse, pastor, estou aqui representando o povo. E quando eu saí dali, o Senhor falou comigo, ei, isso está errado. Eu falei, como assim errado?
está fazendo uma boa ação. Ele está fazendo algo maravilhoso. Ele está reunindo o povo para me honrar. Ele está representando o povo. E Deus disse, é exatamente aí que está errado. É exatamente aí que ele está errado. Eu disse, por quê? Ele disse, porque ele não foi levantado para representar o povo diante de você. Ele foi levantado para representar você diante do povo. Isso é submissão. Veja, um auxiliar não está ali para representar o povo diante do líder. Ele está ali para representar o líder diante do povo. O objetivo do auxiliar é esse. Aleluia. Deu para entender agora? Parece muito boa a ação. A ação é excelente. Ah, meu Deus do céu, isso é maravilhoso. É maravilhoso, mas corre risco. É maravilhoso, mas está com um princípio quebrado. É maravilhoso, mas para criar uma rebelião é assim, ó. E aí tem muitos pastores que incentivam isso. Vai lá e conversa com o povo para me honrar. Vai lá e traga o povo para perto. Aí ele dá mais autoridade, ou delega mais autoridade com o povo, com aquela pessoa, do que com ele mesmo. E aquela pessoa acaba ganhando o coração do povo no lugar dele. Deu para entender? Então isso parece muito bom, mas é um contrassenso. Todo aquele que está em submissão, ele é um representante do seu líder diante do povo. Jesus não disse, eis-me aqui, quem vê a mim vê o povo. Jesus disse isso? Quem vê a mim vê o povo, a voz do povo é a voz de Deus. É isso que Jesus disse? Não. Ele disse, quem vê a mim vê aquele que me enviou. Eu sou uma representação daquele que me enviou. Eu sou a personificação daquele que me enviou. Eu não estou em Belo Horizonte para juntar um povo e representá-lo diante de Guto em Campina Grande. Ao contrário, eu estou aqui para representar Guto e Campina Grande diante do povo. Eu carrego uma visão, eu carrego uma mensagem, eu fui enviado, eu fui delegado por alguém. Eu preciso representá-lo à altura. Deu para entender como as coisas parecem fáceis e não são tão simples? Aleluia! Então Jesus é esse exemplo de submissão, e a Bíblia diz que por causa da sua reverente submissão, ele recebeu toda a autoridade. Ele recebeu toda a autoridade. Lhe foi delegada no tempo que ele estava aqui na terra, e depois lhe foi conferida a sua ressurreição, por causa da sua reverente submissão àquele que lhe enviou. Em nada sendo insubmisso, em nada desobedecendo, em nada pecando, em nada falando daquele que lhe enviou. Imagina isso. Imagina Jesus se juntando com o sacerdote para falar de Deus. Rapaz, Deus mandou fazer isso, mas eu não sei, cara, estou numa dúvida. Imagina! Você está na posição de submissão? Você está numa verdadeira submissão? Porque todos nós estamos submissos em algum momento da vida. Qual é o seu comportamento? Com quem que você compartilha? Quando Jesus queria compartilhar, ele compartilhava com o seu líder. Aleluia. Pensa nisso um pouco. Enquanto você pensa, bota o dedo, vamos fazer uma terceira rodada aí de compartilhamento. Vamos ver se a gente aumenta e chega aos 180 hoje. Vamos bater um recorde. Topa aí comigo. Se todos os 164 que estão me ouvindo agora colocarem o seu dedo no coração e colocarem um aviãozinho aí e compartilhar para mais 10, a gente bate recorde hoje. Hoje eu quero bater um recorde. Hoje eu quero bater um recorde. Vamos lá. Todo mundo aí. Então veja. Jesus, quando ele tinha suas dificuldades, ele compartilhava com aquele que o enviou. Eu me lembro que uma vez eu fui convocado aí a Campina Grande. Já tem alguns anos isso, acho que uns 5 anos isso, 5 anos, uns 5 anos ou mais. E eu fui convocado aí lá porque a obra em Belo Horizonte estava crescendo muito e a gente acabou desenvolvendo algumas coisas que não eram naturais para o ministério. Né? Algumas coisas que não era padrão do ministério começaram a acontecer em Belo Horizonte. De certa forma estava um pouco diferente do perfil do que se era feito lá em Campina. Não é que estava certo ou errado, só era diferente por uma necessidade local, por uma necessidade daquilo que nós fizemos aqui. Né? A forma do trabalho que foi desenvolvido aqui era um pouco diferente e acabou gerando um comportamento diferente.
Veja, eu não estou falando de comportamento errado, eu estou falando de algo que nunca foi feito. Foi feito de formas aqui que nunca tinha sido feita. Então, fui chamado a Campina Grande para apresentar ao Ministério, né, respostas sobre o que como as coisas estavam sendo feitas aqui e por que essas coisas eram tão diferentes de lá. E obviamente que eu ia expor diante deles tudo o que a gente estava fazendo aqui para que isso ficasse claro. E é evidente que não se tratava de rebelião ou coisa parecida, que o espírito e o posicionamento eram o mesmo. Apenas comportamento diferente estava surgindo por causa de uma necessidade daqui ser um modelo diferente do que tinha sido desenvolvido em Campina Grande. Então veja, dentro desse aspecto, o que é que nós fizemos? Fui lá e expus todo o trabalho que nós fazíamos aqui. Deixa eu dar exemplo para você não ficar com minhoca na cabeça. Só para você ter uma ideia. Aqui em Belo Horizonte nós temos uma igreja Verbo da Vida sede e temos várias congregações, que são igrejas independentes, porém estão ligadas estatutariamente a um núcleo. Ou seja, a gente tem uma cabeça funcionando e vários filhos, né? Como um pai com vários filhos que cresceram e cada um estabeleceu sua própria residência. Então, cada um agora toca a sua própria vida, mas todos estão, obviamente, debaixo de uma autoridade do pai. Então, esse modelo não existia com tanta facilidade em outros lugares do Brasil. E começou a surgir necessidades, por exemplo, de abrir rema. A gente precisava abrir mais de um rema. A gente tem 4 remas na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, eu precisava abrir outro rema. Agora, para me abrir, eu só podia abrir se fosse em uma congregação. E para o ministério, um rema só podia ser aberto até então se fosse em uma igreja independente. Não poderia ser aberto em congregações. Então, eu precisei criar um modelo diferente por uma necessidade diferente. Deu para entender? Não era uma submissão, é porque ganhou contornos diferentes e a gente precisava ter regras diferentes para fazer aquilo. Bom, e estava diferente do que cabia a mim chegar e argumentar diante da minha liderança isso e tentar pleitear que aquilo se tornasse um padrão. E foi o que eu fiz. Fui para Campina Grande, me assentei junto com a minha diretoria para dar explicações. Tem gente que diz, a gente não tem que dar explicações. Tem que dar explicações sim. Se você está em sistemas, seja familiares, sociais, eclesiásticos, você precisa dar satisfação sim. E eu fui dar satisfações. Cheguei lá e disse, olha, realmente lá aconteceu isso, cresceu muito, nós desenvolvemos muitas congregações e agora o povo tem necessidade, a capital é muito grande. A gente tem regiões em Belo Horizonte, como a região do Barreiro, que tem 500 mil habitantes. A gente tem regiões como Venda Nova, que tem 400 mil habitantes, e que distanciam-se do centro da cidade em quilômetros. Não é justo eu exigir que as pessoas tenham que sair de lá de Ibirité para vir ao centro de BH estudar. Eu posso levar essa palavra até lá. Então, comecei a me justificar e expliquei tudo para eles. E também, obviamente, no momento, coloquei para fora tudo o que eu pensava, tudo que eu achava naquele momento. Porque eu estava falando para as pessoas certas. Eu estava falando para aqueles que eram os meus líderes. Eu estava rasgando meu coração para os meus líderes. Apontei para eles algumas dificuldades que eu estava encontrando para aumentar, para crescer. Eu estava expondo, chorei, botei minhas lágrimas. Olha, às vezes dá vontade de desistir, às vezes a gente fica emperrado, às vezes as coisas não acontecem. Agora veja, depois que eu falei tudo isso, eu falei para eles o seguinte, eu disse, olha, eu estou aqui falando isso porque é para vocês. Vocês são meus líderes e precisam me ouvir. E ele disse, claro, estamos aqui para te ouvir. Eu digo, então ouçam tudo que eu tenho para falar. Porque tem muita gente que não faz isso, ao contrário. Eles se trancam, tem medo de falar para os seus líderes e fala para os outros. É aí que está o erro. É quando você se sente incomodado, é quando você se sente que não está funcionando, e em vez de falar para quem resolve, você fala para quem não resolve. Veja, se você tem um líder, você está insatisfeito, não era o meu caso, eu não estava insatisfeito, estava falando da minha realidade local, mas se você tem um líder, se você está insatisfeito, se você está em casa, se você está insatisfeito com seu marido, ao invés de você falar para sua melhor amiga, fala para o seu marido que você está insatisfeita. Se você está na igreja e você está insatisfeito com o seu líder de departamento, fala com o seu líder de departamento. Se você está insatisfeito com o seu pastor, fale para o seu pastor. Agora, não fale do seu marido, não fale do seu patrão, não fale do seu pastor e não fale do líder do departamento que você trabalha. Porque é isso que as pessoas fazem. Elas falam das pessoas e não para as pessoas. Ou seja, eles são disseminadores de fofoca e contenda. Aí diz, é difícil se submeter, é difícil a relação submissão à autoridade. Você cria dificuldade muitas vezes.
Fale para quem resolve. Aleluia. Se você não está satisfeito, fale para quem não está satisfeito. Aleluia. É isso que a gente precisa aprender, a guardar a nossa boca e não falar para quem não quem não vai resolver o meu problema. Não, só estou querendo desabafar. Está querendo fazer fofoca. Está querendo murmurar, isso que você quer. Aleluia. Então veja, se você não está satisfeito, vai lá e fala com a pessoa. Se a pessoa não quiser te dar ouvido, não quiser ouvir, sai e vai para outro canto. Aleluia. Essa é a verdadeira submissão. Se o seu líder não tiver capacidade de te ouvir, é porque ele não está capaz de ser líder. Também ele está em um problema, ele está só se comportando, fazendo o papel de líder. Mas não está tendo capacidade de ouvir. Porque uma das características da liderança é saber ouvir. Saber ouvir. E eu vou dizer, não é saber ouvir só elogio não, tá? Você tem que aprender a saber ouvir críticas. Né? A ouvir o povo que murmura. Entender que nem sempre a murmuração do povo é rebeldia. Muitas vezes o povo murmura porque eles estão percebendo indícios de algo que realmente pode estar comprometendo a sua comunicação com eles. Não é que você está errado, mas de repente você está transmitindo uma mensagem errada. Precisa aprender a ouvir. Se você realmente quer ser um bom líder, aprenda a ouvir. Veja, deixa eu te dar um exemplo. Lá em Atos capítulo 6, versículo 1, a igreja começou a crescer em Jerusalém. Acredita-se que já deveria ter por volta de 8.000 pessoas convertidas. Assim, ó, rápido, 8.000 pessoas. E aí a Bíblia diz que começou a haver murmuração no meio do povo por causa da distribuição de alimentos, ou cestas básicas, vamos trazer para um contexto atual. Porque parece que uma turma que era os hebreus dos hebreus recebiam, por causa do relacionamento mais próximo, e aqueles que eram hebreus prosélitos, que vinham de fora, por não estar tão próximos, acabavam sendo esquecidos. Isso pode acontecer? Pode. Pode. Você está mais perto, quem é mais perto é mais visto. É mais fácil de eu entender se tu está perto de mim, se tu tem problema, se não tem. Agora, se tu está longe de mim, não tem como eu saber se tu está com problema ou não, só de vir. Então aconteceu isso. E estava tendo lá um problema. Era um problema real? Era. Estava sendo distribuído e problema na distribuição. O que aconteceu? Começaram a murmurar. E a murmuração chegou nos ouvidos dos apóstolos. E a murmuração era a seguinte: os apóstolos estão dando mole, os apóstolos deveriam vir aqui ajudar esse negócio e distribuir direito, não estão distribuindo direito, esses apóstolos estão fazendo o trabalho errado, esse é o quê, papapá, papapá, papapá. Começaram a murmurar contra os apóstolos. Contra os apóstolos. Então vejam, aí eu te pergunto, a murmuração era real? Era. Existia um problema? Existia. Tinha que ser resolvido? Tinha. Só não precisava ser resolvido do jeito que o povo queria. Porque o povo queria que os apóstolos fossem lá distribuir. E ele disse, olha, não é razoável que nós deixemos a palavra e a oração para servir as mesas. Não vamos fazer isso não, que vocês querem não. Não vamos fazer. Não é razoável, eu não vou fazer isso. Agora, escolha dentre vós 7 homens de boa reputação, de bom caráter, cheios da palavra e do Espírito, e nós nos encarregaremos desse serviço, desse tão poderoso e precioso serviço. Veja, existia um problema? Existia. O povo queria que eles fossem lá resolver. Ele disse, eu não posso. Então, de repente, vou dar exemplo aqui para os dias atuais. Talvez tenha gente dentro da minha igreja hoje reclamando, dizendo, pastor Marcelo nunca me ligou, pastor Marcelo nunca fez uma visita para minha casa nesse tempo da quarentena, pastor Marcelo não está cuidando de mim, pastor Marcelo, e pode ser que seja real, pode ser que seja verdade. Agora, é plausível eu deixar o que eu estou fazendo para ir lá na casa do mimoso, do mimadinho, do mimado? Não,
Então eu disse, então, escolha dentre vós homens de boa reputação e caráter e eles vão se carregar desse precioso serviço. Ou seja, eu tenho uma equipe que vai fazer isso. Agora, mas eu queria que fosse o Senhor. Não vai ter. Não vai ter, porque não é plausível eu largar as lives, não é plausível eu largar o estudo da palavra e a oração para ter que ir na tua casa satisfazer os teus desejos de mimado. Não vou. Não vou. Agora eu te pergunto, será que não teve gente que saiu da igreja naquele dia porque os apóstolos não foram servir a mesa? Pode ser que sim. Mas o problema foi resolvido. O problema foi resolvido. Tá entendendo isso? Aleluia. Então tem muitos líderes que não sabem ouvir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Olha para mim. Olha pra cá. Se alguém disser para você, meu filho, eu acho que você está afastado, você está distante, hein? Não, pastor, de bobeira. Tô aí. Beleza, pode ser só uma impressão minha. Mas se outra pessoa disser para você, filho, você está muito distante, hein? Não, pastor, tô não. Outro pastor falou. Aí outro amigo seu, pastor, sei lá quem, disse, ei, você está muito distante. Ei, se 2 ou 3 pessoas falaram a mesma coisa, é bom você prestar atenção. É bom você dar atenção a isso. Porque ainda que você não esteja decididamente ou conscientemente fazendo o que eles estão dizendo, pode ser que você esteja emitindo uma mensagem errada. Entende? Alguém chega para você e diz, você está muito grosso. Tem dia que as pessoas chegam... Minha esposa mesmo diz assim para mim, ela é um dos meus termômetros. Ela diz assim, Marcelo, você está muito bravo nas lives. Eu disse, é mesmo, amor? Tô não. É meu jeito mesmo, eu fico brincando. Aí outro dia alguém chegou para mim e disse, pastor, o senhor estava muito bravo ontem. Eu digo, rapaz, então eu tenho que prestar atenção. Eu estou cansado às vezes. Minha mente está cansada e você não tem nada a ver com isso. Eu não posso descontar o meu cansaço em você. Então eu vou dormir mais. Vou descansar mais. Eu preciso fazer isso. A gente precisa aprender a ouvir. A gente precisa aprender a ouvir. Identificar em nós mesmos erros, problemas. E corrigir. Ainda que a correção não venha da forma que as pessoas querem. Gente, eu ia ficar tão feliz se a gente chegasse a 200, hein? A gente dá outra caprichada aí. No coraçãozinho e aí no aviãozinho a gente chegar a 200 aí no finalzinho. Eu ia ficar feliz demais mesmo. Vamos lá. Bota o dedo aí no avião e senta o dedo aí. Vai lá para ver se a gente chega a 200. Então veja, a gente precisa, em papel de liderança também, aprender a ouvir. Entender que a gente não vai estar certo o tempo inteiro. E a gente não tem que ter a obrigação de ficar agradando ao povo também não. Mas tem que resolver o problema. Senão o problema vai virar um problema maior. Nem toda murmuração é rebeldia não. Se as pessoas estão falando no teu núcleo familiar que algo está errado, se as pessoas estão falando no teu emprego, na tua empresa que você está errado, se alguém está falando na igreja que está errado, querido, é bom atentar para isso. É bom ficar esperto. Porque certamente alguma coisa está dando indícios disso. Né? A gente não pode ficar dizendo, não, é porque é o povo. Tudo a gente bota a culpa no povo. Veja, eu tenho líderes e aí um líder faz uma coisa, o outro líder faz a mesma, o outro faz a mesma e eu vou achar que está todo mundo errado, só eu certo. Isso é burro. A gente não tem palavra de rei não, a gente não é perfeito não. Né? Presta atenção. Se há uma tendência de comportamento, pode olhar que o erro vai estar em você e não nos outros. E se você não resolver, não adianta você mandar esses outros embora não. Ah não, vou mandar todo mundo embora que é todo mundo rebelde. Você vai chamar mais um monte de gente e se você não mudar o comportamento, daqui a pouco eles também estarão em rebeldia. Não adianta não. Não adianta. Entende o que eu estou dizendo? Imagina, você tem uma equipe e na sua equipe o povo está com um comportamento desajustado e apontando que você está com problema. Você está com problema. Você diz, não, é porque o povo está rebelde. Vou mandar todo mundo embora e trazer outros. Aí você traz outros e os outros apresentam os mesmos questionamentos. E você vai achar que é todo mundo errado, só você certo. Poxa, vamos ser inteligente um pouquinho, né? Muda o teu comportamento. Você precisa de mudança. Você precisa de mudança se isso aconteceu assim. Precisa de mudança rápido. Você precisa rapidamente mudar o seu comportamento. Se você quiser ter sucesso na vida, vai ter que mudar. De vez em quando a gente precisa de mudança. De vez em quando a gente precisa ajustar a rota. De vez em quando a gente precisa dar uns ajustes sim. A gente não é perfeito não.
Precisamos de ajustes cotidianos. E sabe quem é que vai nos dar, apontar quando a gente precisa? O povo que a gente lidera. É eles que são termômetro, eles que vão dar para você a base do que você precisa se comportar diferente em momentos diferentes. Aleluia. É isso que a gente precisa. Né? Dessa antena, desse radarzinho. Ó. Ficar atento, senão a gente vai achar que a gente é perfeito. E se a gente achar que a gente é perfeito, já era. Né? No dia que eu me achar perfeito, que eu não tenho mais nada para consertar e mais nada para aprender, eu tô bom de ir pra glória. Acabou-se, morri. Vambora. Vou pro céu. Vou pro céu. Se eu tiver perfeito, não precisa fazer ficar aqui não, vai atrapalhar os outros. Vai pra glória. Sabe quem era perfeito? Enoque foi levado pro céu. Vai, Enoque, pro céu. Se você é igual a Enoque, perfeito, melhor ir pro céu e pra glória, para não atrapalhar o plano de Deus na terra aqui. Porque aqui tem um monte de gente imperfeito. Aqui tem um monte de gente com defeito. Aqui tem um monte de gente que tá precisando crescer. E eu tô no meio desse negócio do crescimento. Então a submissão e a autoridade vai ajustar essas coisas na tua vida. Né? Vai ser um pontapé inicial. Essa semana o negócio vai pegar fogo. Se eu fosse você, eu não pediria de jeito nenhum. Porque essa semana vai aquecer o negócio. Deixa eu contar uma coisa para você aproveitar agora aqui, esses minutinhos que nós temos. Eu tenho um curso, né, para liderança. Em todos os aspectos. Liderança pessoal, liderança ministerial e liderança na vida, no trabalho, onde quer que seja. Chama PCML. PCML. Programa de Capacitação Ministerial e Lideranças. 4 nomes. Programa de Capacitação Ministerial e Liderança. Aprendido em 4 módulos. Primeiro módulo, autoconhecimento. Você nunca vai liderar nada e nem ninguém se você não souber quem você é. Primeiro. Segundo, vencendo com as pessoas. Você nunca vai chegar a lugar nenhum sozinho. Então você vai ter que aprender sobre submissão e vai ter que aprender sobre autoridade. Não tem jeito. Então, ó, primeiro, autoconhecimento. Segundo, vencendo com as pessoas. Terceiro e quarto módulo acontecerão agora em agosto. Agosto nós teremos o terceiro e o quarto módulo do PCML, que é gestão e visão. A gestão de tempo, gestão financeira, gestão corporativa, gestão de pessoas, gestão de conflitos. Você precisa ser um bom gestor na vida para você ter sucesso e exercer uma boa liderança. Gestão e visão, porque sem visão você não chega a lugar nenhum. Não vai chegar não. Então nós temos esse programa. Os 2 primeiros módulos aconteceram presencialmente em fevereiro. Algumas pessoas que nos acompanham aí participaram, podem dar feedback disso. Aconteceram em fevereiro. E os outros 2 módulos acontecerão agora em agosto. Vieram pessoas do Brasil inteiro, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para participar. Vieram pessoas do Rio de Janeiro. Vieram pessoas de todo o Brasil, de São Paulo, participar comigo. São 2 dias cada módulo, né? Cada módulo são feitos em 2 dias, 3 horas. Cada dia em média 6 horas por módulo, né? E nós tivemos aqui em Belo Horizonte em fevereiro os 2 primeiros módulos e em agosto vamos ter os 2 últimos módulos presenciais do PCML. Agora, para quem perdeu os 2 primeiros módulos presenciais, a gente vai lançar após os 2 módulos o PCML digital dos 2 primeiros módulos que nós tivemos em fevereiro, sobre autoconhecimento e sobre vencer com as pessoas. Então nós vamos abrir para inscrições em breve, né, para você fazer a sua inscrição e participar de maneira online. Nós vamos abrir, né, um espaço para você poder participar ou aqui em Belo Horizonte, presencialmente, ou pela internet, os 2 primeiros módulos que já aconteceram. Então não perde de jeito nenhum, que vai ser uma grande oportunidade para você de crescermos juntos no conhecimento sobre esse tema tão relevante que é liderança, sobre submissão, sobre autoridade, e você, de fato, vai usufruir muitíssimo. Bom, chegamos no final da nossa primeira live dessa semana, né? E com mais um recorde, chegamos a quase 200. Chegamos a 198 ou 96 pessoas, acredito eu aí. E eu quero agradecer a você por participar comigo e não perder que logo mais às 23 horas nós temos mais uma live exclusiva para você. A live das 23 horas com o pastor Marcelo Carvalho. Se você está me assistindo pela primeira vez, você pode ir agora correndo lá no YouTube e se inscrever no meu canal. Portal Marcelo Carvalho. Lá tem uma infinidade de assuntos e temas que vão edificar a sua vida. Inclusive todas as mensagens sobre relacionamento cristão que nós abordamos na semana passada. Corre lá, estão todas disponíveis, não tem custo nenhum.
Fique à vontade e usufrua do conhecimento. Pedro Pacífico, nós temos aí perguntas na nossa caixinha de minhocas? Abre lá. PCML vai ter pelo Zoom? Qual a próxima etapa? Então, o PCML, mais uma vez falando, ele vai acontecer presencialmente em agosto. Mantida todas as restrições bonitinho, nós temos um limite de pessoas, né? Acredito que serão no máximo aí 200 pessoas. Nós já temos 100 inscrições feitas, que foi do pessoal do primeiro módulo, já se inscreveram. Vamos abrir pouquíssimas vagas para esse segundo módulo. Você já pode começar a se preparar aí para quando abrir o carrinho você correr e participar presencialmente do segundo, do terceiro e quarto módulo que acontecerá em Belo Horizonte. Vai ser presencial. Agora, depois que acabar o primeiro e o quarto módulo, no dia que acabar o quarto módulo, na semana, nós abrimos já o carrinho para o PCML online, que é com vídeos que você vai receber, vários vídeos semanalmente, né? Ou vou ver como é que vai ser o esquema aí, através da nossa plataforma, e você vai poder fazer os 2 primeiros módulos que já aconteceram presencialmente aqui em Belo Horizonte, você vai poder fazer pela internet, tá bom? Então fiquem ligados nisso. Próxima pergunta. Como faz para marcar um gabinete com o senhor? Bom, deixa eu te dizer, você tem que ligar para a Rose. Eu não estou fazendo nesses dias gabinete com ninguém. Com ninguém. Eu estou realmente recluso nesse tempo, me dedicando à oração, me dedicando ao estudo da palavra, para poder levar para você um conteúdo exclusivo, para levar para você realmente conhecimento que vai sustentar você durante esse período de pandemia, né? Nós sabemos que só tem uma forma de nós vencermos essa pandemia, e essa forma é pela fé. Apenas a igreja tem essa arma. A fé que vence o mundo. O mundo, irmão, vai ter que se sujeitar ao que o mundo está lhes impondo. Mas nós temos a fé que vence o mundo. Essa é a nossa arma. Agora, essa fé só vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Bom, se você precisa de um gabinete, eu tenho mais 8 pastores da igreja disponíveis para te ouvir. Se você diz, não, eu só quero com o senhor, então você vai ter que esperar um pouquinho, porque a gente vai concluir essa etapa agora. Agora em julho, eu vou tirar férias, uns 10 dias, junto com a minha família, para dar uma recuperada aí no fôlego, e aí quando eu voltar, eu volto às atividades normais na igreja, eu vou poder marcar gabinete com as pessoas que precisam. Até lá, né, a gente pode ir se falando pela internet, ou você pode marcar com outro pastor que esteja disponível na igreja, tá bom? Próxima pergunta. Pastor, diz Rema, Escola de Ministros. Minha liderança me rejeitou. Fiz Rema, na verdade. Deu um erro de digitação. Fiz o Rema, Escola de Ministros. Minha liderança me rejeitou após concluir. Tô em choque. Veja só, deixa eu te dizer uma coisa, rapidinho aqui. E eu vou ter que te dar, por exemplo, os bíblicos, né? Veja, talvez Pedro, João, Tiago, André, o irmão de Pedro, todos esses meninos, rapazes, na época de Jesus, desejaram ardentemente ser mestres e caminhar aos pés de muitos discípulos, ou muitos mestres, né, fariseus e por aí vai, e infelizmente todos eles foram rejeitados. Mas vindo Jesus, lhes deu a palavra que liberta. E eles entenderam que aquela palavra era verdade. Depois, esses mesmos mestres que os rejeitaram, os intimidaram dizendo, não quero que você pregue mais esse nome de Jesus. E a resposta que Pedro deu foi a seguinte, convém que nós obedeçamos a Deus ou aos homens? Faça essa pergunta para você que me trouxe aí essa pergunta. Estou te mandando outra pergunta. Convém você obedecer a Deus ou aos homens? Deixa eu te dar outra referência bíblica. A Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos, que teve um encontro com Jesus à noite, né? Alguém poderia dizer que às escuras. E ele, estando com Jesus, ele era mestre fariseu, uma das autoridades em Israel. E ele disse, Senhor, Rabi, sabemos que tu és mestre da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os milagres que tu realizas se Deus não estiver com ele. Veja, esse homem reconhecia, e não apenas ele disse, sabemos. Significa que ele não estava sozinho. Tinha mais gente no meio do clã que reconhecia que Jesus era.
vindo da parte de Deus. No entanto, eles preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque não queriam perder posição, porque não queriam perder título, permaneceram mesmo crendo em oculto. Veja, Nicodemos é chamado de um discípulo oculto. Você quer ser chamada da discípula oculta? Ou você quer ser um Pedro da vida? É uma escolha que você tem. Deus não vai botar um peso nas suas costas e nem mandar um anjo vir falar com o seu líder, não. É você que decide o que você quer da sua vida. Você já conhece a verdade já deveria ter libertado você, né? Da escravidão ou das correntes impostas por líderes que não vão na verdade da palavra ou estão na contramão daquilo que Deus diz. Bom, fica aí como resposta para você. Vamos ver se tem mais algum aí. Pastor, fazer o terceiro e o quarto módulo sem ter feito os dois primeiros, e complementando com a pergunta de baixo, que é sobre o mesmo assunto do PCML, qual o valor? Ok. Então, pode sim, os módulos são independentes, inclusive nós abrimos inscrições para os módulos independentes. Se você quiser fazer só o terceiro e quarto módulo, sem ter feito o primeiro e o segundo, pode, não tem problema nenhum, pode se inscrever. A inscrição, ela custa, se eu não me engano, fazendo para os dois módulos juntos, R$120. Foi o valor que nós fizemos dos dois primeiros módulos também, né? Aqueles que fizeram os dois primeiros módulos pagaram um preço menor porque já estavam pagando os dois primeiros e fizeram com desconto. Se você quiser fazer os dois últimos módulos, custa 120. Aí eu quero fazer só um, R$80. Então, R$80 um módulo, 120 os dois módulos. Então, você pode fazer os dois módulos em agosto. Agora, o PCML digital a gente ainda não tem o valor estabelecido, até porque vai ser a primeira vez que a gente vai fazer esse lançamento. Mas é importante você ficar conectado e ligado, porque em breve, se você não está em Belo Horizonte, está fora, você de fato vai poder realmente alcançar. E eu vou dizer uma coisa para você, o PCML não é porque eu estou produzindo esse material, mas foi uma ferramenta divina demais, principalmente para quem hoje tem problema de relacionamentos, para quem tem problema de relacionamentos ministeriais, de relacionamento no trabalho, de relacionamento na família. Ele vai ajudar demais. Eu acho que a gente precisa se aprimorar sobre liderança. Por que, pastor, o senhor acha tão importante? Eu vou falar isso à noite. Porque na cabeça de Deus, quando ele criou o reino de líderes. Todos nós, e você vai entender isso mais à noite, somos líderes em potenciais e precisamos desenvolver. Se você não desenvolver a verdadeira liderança, você nunca vai ser pleno naquilo que Deus te chamou para ser e fazer. Então, se eu fosse você, ficava esperto e antenado nisso e buscava, de fato, completa dedicação em esse assunto ou nesse assunto que é submissão à autoridade, liderança como um todo. Bom, gente, chegamos no final de mais uma live incrível. Eu quero agradecer a você mais uma vez pela sua participação. E não deixa de ir lá agora no canal do YouTube e se inscrever. Portal Marcelo Carvalho. Se inscreve lá, deixa o seu like também e assista todo o conteúdo. Um beijo no seu coração. E até logo mais às 23 horas na live do Pastor Marcelo aqui nesse mesmo canal. Tchau. Yeah.